Oi, meus amores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É a nossa live que nós estamos já programando há vários dias. Raízes ancestrais, terapia e cura. Vamos cuidar da nossa ancestralidade, observar o futuro, cuidar para que a gente possa compreender a vida boa, a vida feliz que nos aguarda e a vida maravilhosa também que nós podemos admirar com relação aos nossos antepassados. Boa noite, Andressa. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Fabiane. Boa noite, cada um de vocês que estão aqui, meus queridos alunos, alunos da formação de constelações, da turma 12, da nossa mentoria, da turma 6. Muito boa noite, meus queridos alunos do Royal Club, o Clube das Constelações, também os meus queridos membros do Gênesis, sejam muito bem-vindos, meus amores. Isso, envie esse aviãozinho aqui para umas 10 pessoas do seu Instagram, é só tocar nele aqui, ó, que daí já abre a outra tela e você envia para umas 10 pessoas, porque desse modo muitas e muitas pessoas poderão se beneficiar desse conteúdo tão rico, tão maravilhoso, que contribui tanto com a humanidade. Meu querido, isso mesmo, meu querido Okinga, como se diz, será o nome do meu querido. Chegando pelo tapete dourado da nossa escola real, o nosso querido, maravilhoso. Boa noite, Olá, querido. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Como pronuncia o seu nome? Você pronunciou muito bem o Kinga. O Kinga. Que lindo. Ai, tão emocionada por ter você aqui com a gente, meu querido. A emoção é toda minha. Conte para nós um pouquinho, meu querido Okinga, o que significa o seu nome. Conte um pouquinho para a gente das suas tradições, né? As tradições do Gabão. É de lá que você vem, não é? Sim, exatamente. Vocês estão me ouvindo muito bem? Muito bem. Então tá ótimo. Ó, o meu sobrenome, na verdade o meu nome completo, né, é Aniceu Kinga. E Aniceu se escreve com T no final, mas é um T mudo, né? Se escreve Anicete. Aí, assim, eu vou dar aqui o significado dos dois nomes. O primeiro nome, claro, é um nome que a gente chama normalmente em francês de nome de batismo, né? Como eles falam lá no Gabão, né? Então, não é um nome tipicamente africano, é um nome francês. E Anicet, eu gosto muito porque ele tem dois significados. O primeiro significado em latim é exatamente a flor de anis. Olha. Isso, a flor de anis. Então, anicê vem da flor de anis. E você tem o significado grego, que eu acho maravilhoso. Em grego quer dizer invencível. Uau! Coisa mais E linda. agora, Olinda, assim, o Kingá é muito mais prazeroso quando eu falo Kingá. Vou explicar por quê. Primeiramente, é bom que as pessoas saibam que o meu sobrenome não é o sobrenome da família. Porque no Gabão existem duas maneiras de você poder dar o sobrenome ao teu filho. Ou você dá o sobrenome, o teu próprio sobrenome, que é o pai, normalmente, ou você dá o sobrenome do ancestral. E o meu sobrenome é do meu avô materno, que, segundo o que minha mãe e meu pai me falam, ele faleceu 3 dias antes de eu nascer. Olha. E aí, então, quando eu venho, eles iam me dar, na verdade, Joseph Okinga. Joseph era o sobrenome dele. Desculpa, o nome dele. Né? E aí decidiram, não, vamos dar Anicet Okinga. Aí, então, me deram Okinga, que é exatamente o sobrenome do pai da minha mãe, do meu avô materno.
Que lindo. É E os... por isso que até hoje meu pai e minha mãe, os dois, ambos me chamam de papai. Papá. É o meu Oh, apelido. Agora, deixa eu, antes de você fazer uma outra pergunta, eu quero explicar o que quer dizer o Kinga. Vamos pensar o seguinte: no Gabão você tem muitos vilarejos. Aí, bom, às vezes alguém sai de um vilarejo para ir para outro vilarejo, mas no meio, entre esses dois vilarejos, você tem outros vilarejos. Concorda comigo? E aí, esses vilarejos têm uma cozinha. Normalmente a cozinha podia ser de qualquer família. E essa cozinha é uma porta aberta. Ninguém fecha, entendeu? Ninguém tranca essa porta. E normalmente, dentro dessa cozinha, tem no meio da cozinha um cesto grande de víveres, de comida, de alimentos. Então, o viajante, ele pode, quando ele está com fome, parar em qualquer vilarejo, entrar em qualquer cozinha, ir lá naquele cesto grande, olhar qual é o alimento que ele vai precisar e suficientemente para ele poder completar a sua viagem até o próximo vilarejo. Esse cesto cheio de víveres para alimentar a humanidade, para alimentar os outros, para, vamos falar assim, dar o amor ao próximo, esse cesto com seu conteúdo se chama o Kinga. ai, que coisa mais linda! Estou emocionadíssima. Então, o seu avô materno, ele tinha um sobrenome que era Okinga e que tem esse significado. De, Exato. de quem que o seu avô materno herdou esse sobrenome ou obteve esse sobrenome? Esse sobrenome, o meu avô materno, ele vai obter, na verdade, da própria família dele. Né? Da família dele, tinha vários Okingá, ele era um deles. Olha que lindo. E esses E, sobrenomes eles se originavam devido a alguma atividade da pessoa, onde ela morava? não, era como se fosse uma bênção. A criança nascia, né? E recebia uma bênção. E a bênção era o nome, porque o nome, na verdade, é o que acompanha a criança do nascimento até o túmulo. E o túmulo, a gente sabe, a gente chama de eternidade. Então, se Sim. tem uma coisa que normalmente não sai da pessoa, tudo pode sair da pessoa. O fôlego de vida sai do tabernáculo no qual nós estamos, mas mesmo assim, aquele fôlego de vida vai ser chamado de Okingá. Não tem mais o que discutir. Quando a gente se encontrar na eternidade, esse é o meu nome. Esse é o meu sobrenome. Então é uma bênção que a pessoa recebe, que vai nortear a sua vida, vamos falar assim, né? Que lindo mesmo, Kinga. E me conte, vamos ficar um pouquinho mais assim nessa parte mais da sua história pessoal e depois nós vamos ampliando Ok. para histórias mais gerais, enfim, do povo africano, né, da nossa história com o Brasil. E eu quero situar, então, tanto você quanto a nossa audiência, que nós aqui somos a Escola Real. E por que Escola Real? Porque eu quis, quando ainda muito jovem, ensinar pessoas a serem terapeutas e procurei a universidade porque eu gostaria de fazer supervisão clínica. Eu sempre, apesar de muito jovem, eu sempre fui muito habilidosa nessa arte. E a universidade me contratou assim por telefone naquela época e eu já estava com todos os documentos numa pasta para ir até a universidade quando a senhora perguntou que idade você tem. E aí eu percebi no não dito que a minha idade de 22 anos não era uma idade aceitável para eu adentrar a universidade e dar aula para aquelas pessoas, porque a maioria daquelas pessoas tinha aniversários do que eu, e naquela época isso não era alguma coisa culturalmente muito bem vista, poderia, digamos assim, dificultar o relacionamento da universidade com a população, porque como pode assim uma jovenzinha estar dando aula assim para pessoas tão mais velhas? E pronto, então comecei a dar aula assim onde quer que as pessoas estavam.
Hoje eu entendo muito bem que isso tem a ver com as minhas raízes ancestrais. A minha família, a parte da minha família que é oriunda de Portugal, é família prima de Paulo Neves Freire. E nós, na nossa família, nós realmente apreciamos uma educação que possa libertar as pessoas, que possa levar as pessoas realmente um saber que possa ser prático e que elas possam realmente aplicar na sua vida, no seu cotidiano. E então, isso há mais de 30 anos, eu sou uma pessoa jurídica e que ensino terapia para as pessoas e que ensino educação emocional e ensino sobre felicidade, o Kinka. E sou apaixonada mesmo por isso. Quando foi ano passado, nós tivemos um insight aqui na escola que nós deveríamos escrever cartas às nossas pátrias mães, porque nós temos uma narrativa aqui na escola que nós entendemos que a nossa vida, ela não diz respeito só a um aqui e agora absoluto, mas que nós trazemos muito dos nossos antepassados, como memórias epigenéticas, os seus sonhos, os seus talentos, os seus desafios, e que quando nós entendemos que nós somos um fruto, mas que nós estamos ligados a uma grande árvore, a uma grande floresta, isso nos empodera, isso nos ampara, isso também nos norteia. E ano passado nós começamos esse movimento aqui na escola de escrever, nós queremos escrever 12 obras, 12 volumes, 12 cartas, 12 volumes de cartas às nossas pátrias mães. A primeira nós escrevemos para Portugal, que nós entendemos que é a primeira pátria-mãe do Brasil. Levamos e entregamos e lançamos em Portugal, em Lisboa, no dia 20 de maio desse ano. Vamos agora, então, trazer notícias dessa pátria-mãe aos filhos do Brasil durante todo esse ano, até abril de 2024. E em maio de 2024, nós queremos, então, levar a nossa carta aos antepassados africanos, que são cartas, né, de nós, brasileiros, que vamos escrever de uma forma coletiva, já estamos escrevendo, de uma forma muito afetiva, muito simples, muito do nosso coração, mas declarando o nosso amor, a nossa reverência e dando as nossas notícias à nossa querida pátria-mãe África. E vamos fazer isso simbolicamente em 1 ou 2 ou 3 países do continente africano, porque, como bem sabemos aqui, é difícil, com a nossa história, com os registros que nós temos, a gente poder identificar exatamente uma pátria, né? Mas vamos fazer isso com muito carinho e com muita reverência. E aí, nesse caminho, nessa busca, eu encontrei você e estou, assim, arrepiada e muito comovida, porque eu entendo, e aqui na escola essa é uma filosofia nossa, que tem sempre algo maior que nos conduz, que nos guia, que a gente lança o nosso pão sobre as águas e simplesmente algo maravilhoso acontece. E nós queremos, ô Kinga, com a sua participação e de outros, né, irmãos que virão aqui para nos dizer, nós queremos que esses encontros das segundas-feiras à noite já nos coloque dentro desta viagem, sabe? Como se a gente pudesse sentar um pouco com o seu avô, com os seus pais, com os nossos irmãos lá, para que quando a gente for pessoalmente, a gente já tenha uma familiaridade que nos permita receber e oferecer muito mais, sabe? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais da história da sua família, assim, dos seus irmãos, da profissão dos seus avós, dos seus pais, de como as pessoas se organizam nesse sentido lá, e como você veio parar no Brasil, porque eu pesquisei um pouquinho sobre você, você veio muito jovem de lá. Conte para nós, porque agora a palavra é sua, meu querido. É interessante porque você está falando de terapia e
Eu acho que você pesquisou sobre mim, então você percebeu que eu sou professor de farmacologia, né? Eu sou professor de farmacologia e eu vou falar antes de eu chegar a ser professor de farmacologia, pode ser? Por favor. E isso aqui deve ser até a primeira vez que eu vou falar assim, fazer a live falando apenas de mim, né? Que é uma coisa normalmente que a gente só fala bem assim na introdução, né? Então é o seguinte, primeiramente eu quero te agradecer, sabe, Linda? Você me convidou para essa live e eu quero que as pessoas que estão aqui agora nos vendo saibam o seguinte. Gente, essa live aqui não tem roteiro nenhum. Não tem roteiro. Nós não conversamos, ela não me mandou nada, eu não mandei nada para ela. Apenas nós estávamos, vamos fazer live. Acho que faz um mês e meio, se não me engano. Tá, vamos ver semana que vem, não sei o quê. Mas quando que pode ser? Pode ser durante as minhas férias. Minhas férias todas passaram sem live, né? Um mês. Aí depois, claro, aí eu falei, a gente tava conversando, eu falei, Linda, pelo amor de Deus, querida, me desculpa, a gente tem que ter essa live. Vamos fazer o seguinte, terça-feira que vem. Mas terça-feira ela não podia. Aí eu falei, então beleza, segunda-feira, eu acho que eu falei 8 horas, aí eu confundi entre 8 e 19 horas, é só isso. E apenas por WhatsApp ela vai me mandar um card que está lá nos stories. Então, gente, nós estamos aqui junto com vocês fazendo de fato uma live. Algo que não tem nenhuma combinação. Tudo que eu vou falar aqui é aquilo que eu falaria com a Olinda na sala de aula, sentado no bar, em casa, em qualquer outro lugar, de maneira totalmente espontânea. Então, dito isso, eu gostaria primeiramente de dizer que primeiro eu vou partir da espiritualidade. Porque é bom que eu me situo aqui no que se trata a espiritualidade. Eu nasci numa família, de fato, que é muito espiritual, dentro das tradições, dentro das religiões tradicionais do meu país, do Gabão. Normalmente, claro, aqui a gente fala religiões de matrizes africanas. Mas, por exemplo, no meu caso, no Gabão, a gente chama de religiões tradicionais, né? Ou seja, vamos falar assim, de algo tradicional. Na minha família, só para vocês perceberem, na minha família, antes de eu descobrir, antes de eu tomar uma decisão própria, na minha própria família, nós temos a religião da etnia de onde eu sou, né? Que a gente chama Lembamã. Lembamã é o nosso idioma. O Bamba é a etnia de onde eu sou originário, no Gabão. E lá nós temos uma religião nossa. Então essa religião está dentro da minha família. E também na minha família nós temos não é uma religião em si, mas um costume. Eu vou falar até melhor. É de fato a espiritualidade, onde, por exemplo, acreditamos que aqueles que morreram tomam conta da família que ficou. Porque se morreram, porque foram num lugar muito melhor do que o nosso. Então, todos os problemas que nós temos normalmente, minha mãe ou, de repente, o meu pai sempre consultam, pedem ajuda àqueles que se foram, mas que estão tomando conta da família. Eu sou Benjamin, eu sou caçula da família. Eu tenho 4 irmãs. Na verdade, tem entre a minha última irmã, que é antes de mim, e nós temos um irmão que faleceu. Esse sim tinha o nome de José, né? Ele faleceu, mas aí eu como único menino, então eu sou caçula, Benjamin, com 4 irmãs. Eu cresci na província. Antigamente o Brasil também era dividido em província, hoje são estados. No Gabão são províncias. Eu sou da segunda maior província do Gabão. Eu nasci no vilarejo, hoje é cidade, mas antigamente era vilarejo. Quando eu nasci em 1974, era um vilarejo, Ocondia. E hoje é uma cidade do Otoguê, ou seja, a cidade, a gente chama de G2, ou seja, é a segunda maior província do Gabão. Nasci lá naquele vilarejo, cresci com meus pais, minha avó, porque meu avô faleceu 3 dias antes de eu nascer, minha avó, meu pai, minha mãe e minhas outras irmãs, né? Crescemos, depois, aos 8 anos, nós vamos sair de lá e vamos para a capital. Nisso tudo, claro, eu estou na escola, e quando chega o momento
aquele momento de transição da adolescência, onde eu já começo, vamos falar assim, a enxergar o mundo, a entender o que é. Vamos falar assim, eu vou entrar em contato com a religião cristã. Há uma diferença entre o cristianismo pregado na África com o cristianismo pregado no Ocidente. Há uma certa diferença. É claro que hoje o Ocidente ele continua levando o cristianismo com um pouco de correntes diferentes, né? Mas no Gabão você ainda encontra aquele cristianismo tradicional. Por exemplo, aqui quando você fala assim, a primeira igreja batista, você ainda encontra no Gabão a igreja batista como ela era quando adentrou o Gabão. É interessante isso, né? E ali eu vou encontrar, né, vamos falar assim, a religião cristã. A idade, se não me engano, eu tinha entre 14 e 15 anos. Eu sou muito curioso, até hoje. Eu sou muito curioso, muito. Só para vocês verem, antes da religião, vamos falar assim, ou do cristianismo, propriamente dito, me encontrar, eu já tinha pego a Bíblia da minha irmã, que ela deixava uma Bíblia assim aberta, no mesmo Salmo, o Salmo 91, nunca saía daquele Salmo. E um dia eu peguei, até ela está aqui comigo, a Bíblia dela. Um dia eu perguntei para ela, posso ler, irmã? Eu tenho 4 irmãs, a primeira se chama Gisele, a segunda Blondine, a terceira Beatriz e a quarta Cosette. Cosette, Os Miseráveis, do Victor Hugo, tem a Cosette, que é uma das protagonistas. Então, assim, quando eu pego aquela Bíblia, antes de, vamos falar assim, de frequentar a igreja evangélica, porque frequentar a igreja católica todo mundo quase que já frequentou, porque os pais levavam, né? Então você ia no Natal, nas festas de quermesse e tudo o resto. Mas ir de vontade própria para a igreja foi depois. Eu já tinha lido, só para vocês verem, peguei a Bíblia aos 14 anos, até os 15, eu li toda a Bíblia, sozinho. Eu li, só para vocês entenderem, antes de ir para qualquer pastor falar qualquer coisa para mim, eu já tinha lido toda a genealogia que está em Crônicas, em Gênesis, em Deuteronômio, em tudo. Até se você chegar nos Evangelhos, já tinha lido todo. Eu não tinha preguiça de ler a genealogia. Eu lia até eu falava, então ele é o pai. Eu voltava, eu era muito curioso. E quando eu vou para a igreja, porque ali, claro, realmente de maneira, porque a gente falou assim, a fé é uma coisa que, na verdade, não é uma coisa do ser humano, interior, interna ao ser humano. E a partir da fé, você pode se situar de maneira espiritual. E a minha espiritualidade, ela começa desde lá de baixo, aos 14 anos, a partir do momento que eu começo a ler de fato a Bíblia. Só que as pessoas não entendem. Isso não tira de mim a minha ancestralidade, ao contrário. Porque a ancestralidade, ela leva a pessoa para onde quer que ela deseje para aquela pessoa, que ela já planejou para aquela pessoa. A ancestralidade te quer, por exemplo, na universidade. A ancestralidade te quer, por exemplo, viajando. A ancestralidade te quer como comerciante. Ela te quer como muçulmano. Não, ela te quer como uma pessoa terapeuta. A ancestralidade te quer como um cristão para ali apresentar algo novo. E assim, então, eu vou crescer. Dos 14 até hoje, né? Como cristão. Mas olha que coisa interessante. Eu tenho que falar isso para as pessoas. Eu não sou um cristão que você vai ver, por exemplo, aquele que aceita, por exemplo, doutrinas alheias ao que está escrito nas Escrituras. É muito diferente. Vou dizer aqui um exemplo. Eu jamais vou olhar para um terreiro de macumba e dizer que ali jaz o demônio. Nunca vou falar isso, nunca vou fazer isso. Vou lhes explicar por quê. Porque o demônio está na religião dos outros. É outro que determina o que é o demônio. Mas não é, por exemplo, a religião macumba, porque Exu é demônio. Mas quem te diz que Exu é demônio? Porque Xangô é demônio. Mas quem te diz que Xangô é demônio? É o que você lê na tua Bíblia que diz isso, não é? Então não é bem assim. Eu sou aquele que abraça exatamente um dos melhores mandamentos, ou seja, o mandamento para o homem. Amar ao seu próximo como a si mesmo.
Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não posso jamais entrar no terreiro de macumba e destruir. Ao contrário, eu tenho que entrar no terreiro de macumba para abraçar os irmãos. Por quê? Eu sempre dou essa frase, a frase que eu vou terminar aqui. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas. No Gabão, quando eu crescia, enquanto o meu pai, aos domingos, ou a minha mãe, aos domingos, me levava para a igreja católica, um dos meus melhores amigos, que era muçulmano, o pai dele o levava para a mesquita. E quando ele terminava lá de orar na mesquita, e eu lá com a minha mãe, a gente se encontrava e a gente ia para brincar. E no Gabão você tem uma mesquita ali, você tem a igreja católica ali, você tem a igreja cristã ali, e você tem ali ao lado religião tradicional, por exemplo. E são muitas vezes da mesma família. Enquanto eu creio, como eu criei, a minha irmã não está nem aí com a igreja cristã nem católica. O meu primo ou a outra irmã gosta muito mais da religião tradicional. Mas eu amo de paixão minhas irmãs e elas me amam de morrer. Então não há intolerância religiosa, apenas o amor que impera. E é isso, como nós estamos falando aqui de terapia também, é isso que cura. O amor é, na verdade, vamos falar assim, o coração, a fonte da cura. Eu curo até animal com amor. Se eu amo, eu curo o homem que está doente. Eu te falei que eu dou aula de farmacologia. Quando eu dou aula de farmacologia, uma das coisas interessantes que eu falo é sobre o placebo, né? O efeito placebo. Aí eu falo o seguinte eu pergunto sempre para os alunos: o que cura? É um medicamento que cura mesmo? Se o medicamento cura, então por que, por exemplo, duas pessoas com a malária vão ser tratadas pelo mesmo médico? Os exames deles laboratoriais disseram que tem as mesmas coisas laboratoriais, tratados pelos mesmos médicos, pelos mesmos enfermeiros, usando os mesmos medicamentos, porque um deles vai falecer por malária e o outro vai sobreviver. E aí, quando eu faço essa pergunta, os alunos começam claro, a discutir, a falar, e aí eu pergunto: então vocês percebem que tem alguma coisa a mais que leva à cura? E pode não estar, claro, nos medicamentos que estão sendo usados. De repente, tem uma pessoa que recebeu esses medicamentos, que recebeu o médico, e muitas vezes até no tratamento do médico para com a pessoa. E muitas vezes o ambiente, e claro, está aqui. E aí eu falo para as pessoas: vocês podem não saber o que é o efeito placebo, mas quando a gente fala que a pessoa foi curada pela fé, e que eu não duvido que tem, e que realmente as pessoas são curadas pela fé, muitas vezes vocês não sabem. Mas o efeito placebo perpassa toda e qualquer ciência. Por isso a ciência até hoje não consegue explicar o que é o efeito placebo, como é que ele atua, vamos falar assim. Não sabe. Da mesma maneira que você não sabe como é que atua a fé, como é que atua uma terapeuta. Então isso existe e tudo isso emana do amor. E esse amor que nós perdemos quando houve a escravidão, esse amor que nós perdemos quando houve ainda outras coisas cruéis da humanidade, por exemplo, o Holocausto. Esse amor que nós perdemos quando, por exemplo, tem gente que estupra, que mata, que rouba. É esse amor que nós perdemos. É isso que eu tenho dentro daquilo que eu creio e dentro da fé que até hoje eu mantenho. E aí, de repente, eu vou parar aqui porque eu ia falar porque que eu vim para cá, mas vou deixar aqui, de repente, se você quer falar alguma coisa, né? Ai, vontade de convidar você para uma série de lives, viu, Kinga? Não só uma. Querido, nossa, que profundo é isso, né? A gente precisa retomar um tanto da sua história, mas talvez você possa, ao retomar a sua história, trazer um tanto para a gente ainda dessa reflexão, né? Porque eu penso que, de um modo geral, as pessoas, nós temos um entendimento, uma percepção do mundo como as forças do bem e as forças do mal. Então, a religião X ensina que a força do bem é assim, assim, assim. A religião Y, que a força do bem é assim, assim, assim. E existe um movimento, assim,
que eu observo, eu não sou estudiosa, eu sou uma pessoa muito religiosa, mas não sou estudiosa de teologias ou coisas assim. Mas uma coisa assim que eu observo muito e que pessoalmente me cria uma certa aversão, talvez em função das minhas memórias ancestrais, é tentar convencer o outro de que a minha narrativa é a narrativa que vai nos libertar para um mundo bom, um mundo belo, ou um mundo do paraíso, né? E aí eu gostaria que você, então, pudesse dizer para nós como é que a gente pode enxergar isso, né? Porque eu não vejo muito, mas eu vejo que existe uma certa, como se fosse uma necessidade de distinguir onde é que está o mal na prática religiosa do outro, para convencê-lo ou para me convencer de que a minha prática... Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós, talvez em palavras absolutas mesmo, que nos leve a entender, assim, por que nós, né, entendemos, nós, eu quero dizer, nós daqui mais talvez católicos, mais cristãos ou evangélicos, olhamos de uma forma tão combativa, estou falando pelas minhas palavras, não representando ninguém, as religiões africanas, né? Ou as práticas africanas. Não, é interessante a sua pergunta. Eu gosto muito porque muitos dos meus amigos, das pessoas com as quais eu tenho andado aqui no Brasil, por exemplo, são de religiões de matrizes africanas. E uma das coisas que sempre falam é o seguinte: vem cá, Kinga, você já viu a gente batendo na porta das pessoas, querendo pregar o candomblé para poder se converter? Não. Mas os evangélicos fazem isso. E às vezes, de maneira agressiva, às vezes no metrô, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Se, por exemplo, um candomblessista entrar no metrô e começar a pregar, né, o candomblé para levar as pessoas, muitas pessoas ali primeiramente, vão achar meio estranho, porque nunca aconteceu, e a gente sabe que haverá pessoas reacionárias em relação a isso. Mas eu vou responder a sua pergunta ali dizendo o seguinte: eu gosto muito de trazer à tona as palavras de Cristo, porque parece que toda vez que você... É engraçado, preste atenção. Parece que toda vez que você cita Cristo, você começa a revelar o falso evangelho que muitos que se dizem cristãos estão praticando. Quer ver? Cristo diz: vós os conhecereis pelos seus frutos. E quais são os frutos que eu tenho que reconhecer que alguém de fato é de Cristo? Primeiro dos frutos, o amor. Maior de todos. Então, essa pessoa que quer que a outra possa enxergar nela o bem, e de repente que a outra possa enxergar que, nossa, na religião dessa pessoa tem o bem, primeiro ela tem que apresentar o amor. Além do amor, ela tem a paciência. E ela tem a longanimidade. Ela tem o gozo, ou seja, ela tem a alegria. Ela tem a mansidão. E ela tem aquela coisa fraternal, ela tem a fraternidade. O perdão está na vida dela. A paz anima tudo que ela faz. Então, olha só, se eu digo que a minha religião é que faz o bem, é que eu maltrato o vizinho por causa da sua opção sexual, e que eu sou o primeiro a colocar o dedo na cara, por exemplo, na face de uma mulher que se diz prostituta, por exemplo, e que eu sou o primeiro a criticar, a falar, a pedir que, por exemplo, um bandido seja morto, tem que ser morto, porque bandido bom é bandido morto. É que eu sou o primeiro a dizer que aquele que comete não sei o que, o pecado tem que ser condenado para o inferno. Aí eu faço uma pergunta: aonde está o Cristo verdadeiro em mim? Porque segundo o que está escrito, que eu li, que a gente lê, que está lá, que todo mundo pode ler em qualquer língua,
Que Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que qualquer um que crê nele, né, tenha a vida eterna. Ou seja, é necessário que haja o amor, sempre. Eu não posso, Olinda, eu não posso jamais falar de você, de Cristo, se eu não vivo Cristo. E muitas vezes eu não preciso nem falar de você, de Cristo. Por exemplo, você não precisa me falar de mim, muitas vezes, do que você vive. Por quê? Porque eu percebo, por exemplo, vou perceber, nossa, o Olinda, ele é... Gente, quando Olinda, eu gosto de ouvir ela falar, eu começo a me aproximar de você. A gente começa a bater papo. Não é assim? É claro que é assim. Se você pegar todo o evangelho, é sempre assim. Você vê, se você pegar os Atos dos Apóstolos, eles nunca falavam, ó, vou ali, ó, agora estou pregando o evangelho. Não, não era assim. Ele ia para a casa da pessoa, a pessoa falava, não, pode vir, vamos conversar. Conversava com a pessoa, sabe? Não sei o quê. Ah, é mesmo? Aí conversavam entre si. Era um bate-papo, sabe? Eu falava, você falava. Então não existe que o meu Deus, que a minha religião é melhor do que a sua, se eu não percebo em você o bem, se eu não percebo em você o respeito, se eu não percebo em você o abraço, sabe? A fraternidade. É por isso é necessário que nós entendamos uma coisa. Que coisa linda, hein? Meu filhão. Que legal, que bonitão, meu. Tudo bem com o nome dele? Hugo José. Aí, Hugo, tudo bem? Sim. Bom te ver, viu? Depois é porque os meus estão olhando fechar a porta aqui. Ah, minha porta está meio aberta ali. Então, olha só. É isso. Se eu, por exemplo, vou lhe dizer uma coisa. Um dos meus, vamos falar assim, você mesmo, você leu sobre a minha pessoa. Ano passado eu vim como candidato a deputado federal, você viu, pelo Movimento Negro. E um dos meus padrinhos, vamos falar assim, dos meus padrinhos políticos, ele é filho de Ogum, das religiões de matrizes africanas. Eu te digo uma coisa, nunca eu e ele sentamos para discutir sobre, meu Deus, a minha religião, nunca. Eu lhe digo uma coisa, ele nunca disse para mim, você quer ser meu filho de santo? Nunca. Eu nunca peguei, vou te pregar Jesus? Nunca. Mas eu lhe digo uma coisa, é uma pessoa. Não, eu posso dizer assim, você sente que emana de Luiz Eduardo Negro Ogum o amor. Ele me trata até hoje como se eu fosse um filho dele, um filho de verdade. Um amigo, um parente, um irmão. Eu trato da mesma maneira. E todas as vezes que a gente vê, que as pessoas veem o Negro Ogum e o Kinga, eles sempre achavam que eu simplesmente era o filho de santo do Negro Ogum. Porque eles colocaram a religião em cima do amor. Só que não, o amor está sempre em cima da religião. É isso. Então, se eu tiver que pregar a minha religião para você, eu só posso apresentar a ti o amor. E muitas vezes você indaga, por que de repente você tem isso? Você pode me ajudar? Ô Kinga, eu preciso falar contigo. Se um dia você achar de repente que a minha religião realmente te contempla, você pode vir pelas palavras que já conversamos, como também se um dia eu achar que a tua religião me contempla, eu posso ir. Agora, o que eu não posso fazer é condenar você ao inferno, é dizer que você é filho de diabo, não, isso não é para mim. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte, quando Jesus Cristo chamou alguém de filho de diabo, não foi para pessoas que tinham outras religiões. Ele falou para eles mesmos. Ele falou para os fariseus, que eram judeus, como ele, como Jesus. Se eu tiver que dizer que alguém é filho do diabo, não é as pessoas da religião de matrizes africanas, são as pessoas da igreja. É simples assim. Vocês são filhos do diabo, não estão fazendo o que Deus quer. Mas os outros não tem que dizer isso por quê? Porque eles têm como Deus o mesmo Deus do que o meu, que me criou. Então, eu não posso ir na religião dos outros e fazer isso. Então, pregar o evangelho é primeiramente viver o evangelho. Quando eu vivo o evangelho, eu sei quando tem que falar de Cristo ou não. Eu não tenho que condenar os outros que vão para o inferno se a minha vida ainda não está, vamos falar assim,
é inteiramente contemplado pelo amor de Deus. É isso a verdade, sabe? Por isso, eu entendo que as pessoas entendem assim, ó, ide para todo mundo e pregar o evangelho, as boas novas. Só que, peraí, ide para pregar as boas novas, eu tenho que ter vivido essas boas novas. E se eu tenho vivido as boas novas, eu não tenho como ir para sua casa te pregar o evangelho se de fato eu não tenho. Olha que coisa interessante. Se de fato eu não tenho nenhuma, repare bem, nenhuma revelação que a gente pode até dizer ancestral ou divina de que eu tenho que falar contigo. Porque se eu tenho que ir para te pregar o evangelho a ti, é porque alguma coisa aconteceu. Eu não tenho como pregar o evangelho do mal, que normalmente dizer que o meu Deus é bom, é o melhor do que o seu. Isso não é o evangelho, e nunca foi. Porque evangelho quer dizer boas novas. Então, se eu tenho que chegar para ti, não é para dizer que você não tem Deus, você tem o diabo. É para te trazer boas novas, e as boas novas te dão para me abraçar. Você não precisa nem ser da minha religião. Basta você me amar. Que para mim, né, é o suficiente para eu pregar o evangelho. É te amar. E você entender que eu te amo. É isso. Coisa linda, né, ô Kinga? É tão pacífico e é tão amoroso quando a gente ouve, porque a gente tem uma sensação de unidade, né? Que algo nos une e não que existe uma narrativa que nos separa. Ô Kinga, quando você esteve o tempo todo, né? Claro, você, os seus ancestrais, enfim, mas você enquanto um habitante, né? Um nativo de um país africano, você chegou a conhecer alguém cujo antepassado foi capturado e escravizado, seja na América do Sul, América Central ou América do Norte? Assim, eu saí do Gabão aos 21 anos, para 22 anos. Por incrível que pareça, no Gabão, isso ainda é uma idade estudantil. E como no Gabão, normalmente quem trabalha quase que não estuda, e quem estuda quase que não trabalha. Isso é cultural. Quando eu saí do Gabão, realmente não conheci ninguém assim que pudesse me dizer, ó, nessa família alguém foi vendido, alguém não conheci. Quando eu chego aqui no Brasil também, até, se não me engano, os anos 2018. É verdade, tô falando sério. Até 2018 eu não conheci ninguém que pudesse me dizer isso. A partir de lá, então, eu começo a ter um outro olhar do Brasil. Tá? Porque quando eu chego no Brasil, eu costumo dizer isso para as pessoas. Eu não conheci o racismo no Gabão. No Gabão eu sabia que existia racismo no mundo, mas eu nunca conheci o que era racismo. Eu nem sabia o que era isso. Né? E quando eu venho aqui no Brasil, por exemplo... E preconceito contra brancos e essas coisas era mais na África do Sul mesmo, por ali não. Na África do Sul, apartheid na África do Sul. O Gabão não tinha, o Gabão a gente tinha colonialismo normal e tudo, colonialismo, mas mesmo assim é engraçado porque, gente, isso tem que ser dito, a aceitação do outro era bem-vindo. O branco era aceito, o negro e tudo. Só que eu posso dizer que no Gabão, posso dizer que eu enxerguei uma certa xenofobia, mas não racismo. Xenofobia normalmente é quando você vê que o estrangeiro, mesmo que ele seja da África ou não, ele está aqui, mas ele está trabalhando, ele está roubando o nosso lugar de trabalho, entendeu? Não, mas uma coisa assim, meio normal, que basta uma única pessoa falar, para com isso, meu amigo, aí pronto, acabou. Não existe uma coisa estruturada, uma xenofobia estruturada, não existe, sabe? Não existe isso. São coisas pontuais mesmo. Quando eu chego aqui, eu começo a descobrir o que era racismo. Só que eu descubro racismo não pelo meu olhar. Para mim é tudo normal. As coisas até a injúria racial que eu sofria, racismo recreativo, tudo bem. Foi meus próprios amigos, colegas, até brancos, que me falavam, ô Anice,
eles me chamam de Anicê, ou gringo. Você sabe que ele fez racismo contra a tia? Mas como assim? Aí eles iam me explicar as coisas. Falei, mesmo? Nossa, que coisa estranha. Então, eu fui aprendendo isso, sabe, ao longo da vida aqui no Brasil, depois de ter quase no final da odontologia, porque eu saio do Gabão para fazer odontologia, eu vou me formar cirurgião dentista, vou para o Hospital do Servidor do Estado para fazer residência bucomaxilo, que eu vou fazer apenas 2 anos, então vou ficar na pós-graduação em bucomaxilo. Depois eu vou fazer farmácia, farmácia e odontologia na Gama Filho. Depois da farmácia eu vou fazer mestrado e doutorado na UERJ, né? E depois, claro, eu vou fazer concurso para me tornar funcionário público federal. Hoje eu sou funcionário público federal porque eu me naturalizei brasileiro, tá? Mas quando eu começo, então, a enxergar que alguma coisa eu tenho que fazer como um negro, que eu vim para cá com todos os títulos, aí eu comecei a entender mais ou menos o que era racismo, e uma história que aconteceu comigo e com a minha filha, depois, se tiver tempo, eu vou contar. E aí, então, eu entendo que eu tenho que conhecer um pouco mais o negro brasileiro. E nessa minha... Tipo assim, eu frequentando os negros brasileiros e tudo, e começaram a entender o que é. Aí eu vou descobrir algumas pessoas que vão falar que o bisavô foi trazido, por exemplo, da África, foi escravizado, que algumas pessoas falaram, sabia que a minha bisavó ainda era escrava? Aí foi me contando, me falando das coisas. Então eu conheci pessoas aqui no Brasil, negros, que realmente sabem qual é a sua história familiar. E vou lhe falar uma coisa, Olinda. Eu sou uma pessoa, eu sempre falo o seguinte, eu sou um conciliador. Mas eu não sou um conciliador que faz uma narrativa falsa, mentirosa. Eu sou um conciliador que digo o que de fato são os fatos, vamos dizer assim, a verdadeira história. Então, eu preciso dizer para as pessoas, gente, vocês têm que entender o que era de fato a escravidão. E eu fiz um letramento racial. Como eu sou uma pessoa que gosta de estudar, um estudioso, um cientista, eu comecei a comprar livros, a ler, e a ver documentários, a ler livros, a comprar, a ler livros, para eu poder me adentrar mais e mais sobre a história do negro no Brasil. E aí, Olinda, não tem como você conhecer a história do negro no Brasil e você não se tornar antirracista. Se você realmente tem um coração onde o amor habita, você automaticamente se torna antirracista, porque você entende que não há meritocracia, você entende que aqui no Brasil é preciso, sim, de políticas e ações afirmativas, você entende que, sim, é preciso dizer para as pessoas que, quando você anda na rua, e que você vê crianças negras pedintes, ou ainda que você vê quase que todos os mendigos ali, são todos eles, quase a grande maioria é negra, você precisa entender que tudo isso vem lá de trás. Quando você olha para o Brasil, você olha, por exemplo, para o Parlamento Brasileiro, ou seja, o Congresso Nacional, a Assembleia Nacional, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, os governos estaduais, distrital, o governo federal e municipais, e você olha, você fala, mas me disseram, estão dizendo aqui os dados estatísticos que o Brasil é o país que tem a segunda maior população negra fora a Nigéria. Então, se eu não estou vendo os negros nesses espaços de poder, alguma coisa está que eu não estou sabendo o que é. Aí quando você vai ler, você vê que é uma coisa que foi estruturada lá atrás, quando a escravidão estava terminando no Brasil, e que os senhores de escravos, claro, na época, e seus filhos e seus descendentes entenderam que era preciso fazer alguma coisa e assim, então, afastar, marginalizar esses negros que eram escravizados. E, claro, trouxeram, a partir de 1870, imigrantes de países da Europa para poder fazer o que eles queriam fazer, embranquecer o Brasil. E ao negro que tinha a habilidade de cultivar a terra,
a ele não foi dado. A terra para ele poder cultivar e poder sobreviver com sua família, ao contrário, simplesmente lançado ao Deus dará. E é isso, quando você começa a olhar, você fala, não, gente, nós, já que é o Estado brasileiro que fez isso, nós temos que fazer alguma coisa para esse povo, que tem força de trabalho e que começou a ser negativado, sabe? Ah, o negro é preguiçoso, ah, não quer trabalhar, ah, é aquilo ali. Só que ele, durante, com suas mãos, sabe? O dia inteiro sob o sol, trabalhando, cultivando, levando o Brasil a uma grande economia na época que trabalhou, não somente o Brasil, Portugal também, mas ele foi lançado assim. Então, é uma história que quando você olha, aí sim, Olinda, você percebe que esses que vieram para cá, na verdade, mesmo que fosse, mesmo que, sim, claro que foi, uma coisa cruel, mas quando eles não vieram sozinhos. Eles vieram para trazer ancestralidade nesse continente aqui. E a ancestralidade se espalhou no mundo inteiro. E quando você fala que você tem cartas para os ancestrais africanos, eu digo, amém? Que assim seja. E vão ser bem recebidos, por quê? Porque a ancestralidade é movida por uma coisa que é maior, e se chama o amor. É isso, querida. E você sabe que eu tenho observado, eu sou uma cientista prática do dia a dia, eu tenho observado, ô Kinga, que boa parte das depressões das pessoas tem a ver com impunidade, com injustiça. Não é que esta pessoa se vitimiza, não é isso. Aconteceram coisas muito difíceis, onde os seus direitos foram violados, e ela não teve voz, ela não teve amparo, e essas situações, a memória dessas situações, quando gravadas na nossa epigenética, no nosso inconsciente, leva o indivíduo a sentir-se sem forças, sem ânimo, sem alegria, sem entusiasmo. É como se ele perdesse a conexão com uma força de Deus ou do amor, porque o poder foi maior e fez com que os seus direitos humanos fossem violados, né? Então, esse movimento que nós estamos fazendo, o Kinga, ele tem essa intenção, sabe? De conscientizar as pessoas que a gente não pode fazer vistas grossas para as impunidades, para as injustiças, sabe? Nem quando acontece com o nosso ser individual, nem quando acontece com o meu irmão, com o meu próximo, porque uma injustiça e uma impunidade nunca é com o outro. É sempre uma violação do direito coletivo de existir, né? De viver o seu talento, de contribuir com as suas habilidades. Então, quando você fala assim, dessa realidade, né, brasileira que nós temos, é uma realidade difícil de nós lidarmos, porque nós somos extremamente contaminados por um capitalismo predatório, que faz com que eu tenha na minha mente uma ideia muito distorcida acerca de sucesso, acerca de êxito, acerca de emoções. Então, assim, pensa positivo que tudo resolve. Não, isto aconteceu com você, mas você não deve se preocupar com isto, deixa isso para lá, tem muito mais para você cuidar do que, não fica chorando sobre o leite derramado. Então, existe uma narrativa coletiva no nosso inconsciente que faz com que nós sejamos levados a subestimar a dor que nos é imposta. É impressionante isso, não é verdade, Kinga? É uma coisa assim que me arrepia, é uma coisa triste, é uma coisa que realmente... eu sou uma ativista dos direitos humanos, não é? E sou mais ativista ainda depois que me tornei mãe.
Eu sou mãe há apenas 7 anos, eu tinha 47 anos quando Deus me deu os meus filhos, e sou mãe por via adotiva, e eu percebo que muito do que aconteceu nas famílias de origem, nas famílias biológicas dos meus filhos, assim, eles foram para acolhimentos, eles foram para abrigos, e os perpetradores, os abusadores, sabe o que aconteceu com eles? Nada. Eles só foram destituídos do pátrio poder. Os meus filhos ficaram em acolhimentos, em abrigos, e nós sabemos, é muito bom que está no acolhimento e no abrigo, mas é muito difícil para uma criança ficar trancada num abrigo, num acolhimento, ficar longe da sua família. E o que aconteceu com esses abusadores? Nada, ô Kinga. Eu estive com uma pessoa, uma autoridade dos direitos humanos no Brasil, e eu falei sobre isso. Eu falei, como pode? Os meus filhos foram estuprados. E sabe onde é que estão os estupradores deles? Soltos, trabalhando normalmente, vivendo normalmente, naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Essas questões, para mim, ô Kinga, elas estão diretamente ligadas à dor emocional que as pessoas trazem para os espaços terapêuticos. Porque como pode eu, que tive uma infância violada, que o meu pai teve uma infância violada, um avô uma infância violada, se nada disso foi reparado, nada disso foi denunciado, nada disso foi visto, como que fica a minha energia vital? Vou olhar para a vida e vou dizer, é bonito, ganhei na loteria, consegui estudar, fazer tanta coisa, mas não tem sentido para mim, porque não faz sentido uma vida com injustiça, com impunidade. Você está falando aí tudo que nós devemos dizer para as pessoas, né? As pessoas não sabem por que a história contada ela é importante na vida do ser humano. Eu costumo dizer para as pessoas, né, como eu disse desde o princípio, quando nós iniciamos, já apresentei a minha espiritualidade, né? Eu costumo dizer para as pessoas, é engraçado, porque todo mundo lê a Bíblia e não percebe que a Bíblia é uma história de um povo também. Você vê ali a história do povo judeu. E graças a essa história contada, o judeu é o que é hoje. Ele pode ir para onde for. Pode levar ele para o holocausto. Ele vai sair de lá, ele tem a história dele. Né? E isso é muito importante. Então, uma história contada, por exemplo, dos povos indígenas, e bem contada do jeito que é, uma história dos negros contada do jeito que é, não é um mimimi, não é uma vitimização. É formar a identidade do jovem que está para nascer. Então, quando você fala, por exemplo, da situação dos teus filhos, e você conta essa situação, mostrando os fatos, porque ali você está dizendo para as pessoas que há crianças, mas essas crianças sofreram alguma coisa. E há outras pessoas. Essas pessoas têm que ser conhecidas. Elas têm que ser denunciadas. Porque é isso, nós vivemos num país democrático, de direito. Isso quer dizer que o juízo, ele impera no Brasil. Por isso temos o poder judiciário. Se não há o enforcement, ou seja, vamos falar assim, o cumprimento da lei, sempre haverá abusadores, porque sabem que a impunidade impera acima do juízo. Então, assim, eu sei que as pessoas podem não entender quando eu falo que eu sou conciliador, mas eu tenho que contar os fatos. Eu jamais vou querer por ele. Olha que coisa interessante, até você jamais vai querer que esses abusadores sejam pegos, colocados em praça pública, cortados membro. Não, nunca. A única coisa que você quer é o quê? Justiça. É isso. Né? A mesma coisa, jamais vou ver, mesmo que seja um amigo meu, um parente, até meu pai. Filho, vou pegar aqui os brancos, Não, pai, por que você vai fazer isso? Não tem nada a ver. Esses aqui são os descendentes deles, os que fizeram mal lá em cima. Hoje nós temos que combater
aquilo que foi estruturado, que é o racismo estrutural, sistêmico, institucional, vamos combater. E até porque nós temos como aliados outros brancos também, que odeiam o que seus antepassados fizeram. Da mesma maneira, eles nos pedem perdão. Tem outros brancos que não estão nem aí, chamam de mimimi, não tem problema. Como também tem alguns negros que chamam de mimimi, não tem problema. Mas vamos combater o mal, ou seja, vamos cortar o mal pela raiz. A mesma coisa com esses abusadores. É necessário cortar o mal pela raiz. Por que eles fizeram isso, mas por que a lei não foi cumprida em relação a isso? Por quê? Porque há alguma pessoa que julgou e tomou partido. Não achou, de repente, por bem condená-los, né? Agora, lembre-se sempre, Olinda, depende de quais meninos também. E também depende de quais juízes também. Né? Se o dia que nós teremos... Esse é o meu sonho, por isso eu quero conciliar. Né? Eu falo que eu sou um conciliador. Eu gostaria um dia, dos 100% do juiz que nós temos, tenhamos uma parcela considerável de indígenas, uma parcela considerável de negros, uma parcela considerável de brancos. Ou seja, todo mundo ali representando de fato, a população brasileira, como ela é. E aí sim, nós poderemos ter, né, de repente, um juiz melhor. Eu tenho certeza disso. Eu gostaria de ver mais mulheres também, brancas, negras, indígenas, ali também. Isso é importante para um bom julgamento num país dito democrático de direito. Isso dói. Essa dor que você tem em relação ao que aconteceu é a mesma dor que cada mãe preta nesse Brasil sente também. Todas as vezes que deixa o seu filho sair, principalmente o filho homem, sair de casa, ele já fala: filho, pelo amor de Deus, não corra na rua. Se a polícia te parar, para. Se entrega, coloca a mão, diga que você não tem nada. E ela está orando, rezando, esperando que o seu filho venha bem para casa. Por causa de quê? Daquilo que é estruturante. Essa coisa estruturante que vem, que emana do racismo estrutural, que as pessoas, às vezes, não existe racismo estrutural, mas quando conhecerem bem como é que a história foi feita, vão entender, o que mata. É a mesma coisa, esses abusadores e, de repente, o operador, vamos falar assim, da lei no Brasil, na hora, os abusadores não tiveram a devida punição, vamos falar assim, né? Ou não foi feita a devida justiça para com os teus filhos. E isso dói muito. Muito, muito, mas é muito. Como eu sempre digo, são as barreiras que nós temos para vencer. Né? E a nossa espiritualidade nos ajuda exatamente em relação a isso. Né? Porque nós carregamos conosco o amor e o perdão. Isso, eu costumo dizer, sabe, Olinda, que talvez exista uma maneira palpável para a gente poder medir o amor de uma pessoa. É o perdão que ela concede. Porque o perdão, ele emana do amor. É a expressão do amor, a ação do amor. Se eu amo, eu tenho que perdoar. Por isso, você toda hora, teu filho vem. Filho, eu já falei para você não fazer isso aí, você tá bom. Hoje passa aí, você perdoa toda hora o teu filho, porque você o ama. E essa coisa tem que existir e nós carregamos. De repente, por causa disso, muitas vezes a gente está por baixo, mas ao mesmo tempo não somos fortes, não somos mais que vencedores. Porque nós carregamos conosco o amor e o perdão. E claro, todas as outras virtudes que representam a aura que nós levamos para cada casa, para qualquer lugar. E eu espero que um dia, essa é a minha esperança, eu esperanço que um dia os abusadores terão o devido juízo, né? Ou as pessoas injustiçadas terão a devida justiça. E essa é a minha esperança. Por isso nós temos que lutar sempre, né? Através das virtudes que nós temos, através dessas virtudes, para fazer um mundo melhor, mesmo que não seja o mundo inteiro, mas o mundo ao nosso redor. Né?
É mais ou menos isso, irmão. Que lindo, Kinga. Ô, Kinga, se o nosso grupo, né, puder algum dia visitar a pátria Gabão, o que nós deveríamos privilegiar por visitar, se nós tivéssemos, considerando que nós Ah, temos a escola real aqui, você já viu que nós somos afetos ao natural, ao tradicional, né? ó, vou te falar, vocês, assim, não podem deixar de visitar. O Gabão tem uma savana. Não podem deixar de visitar a savana, vocês vão gostar. E visitar também. Procure algum guia para levar vocês onde vivem os pigmeus. No Gabão tem pigmeus. Já que vocês gostam muito de natureza, pedem de repente um guia e tudo, ele vos leva até os pigmeus dentro da floresta equatorial. Entendeu? Você E conhecer eu conheci alguns pigmeus, sim, sim. Eles moram bem no centro, bem no coração da floresta equatorial, bem no centro, né? E eles mudam de lugar, entendeu? Eles mudam de lugar direto. É incrível, eles conhecem cada planta que você pode imaginar. Eles fazem o som de cada animal. Eles pegam uma folha, faz o som, por exemplo, do leão, faz o som. Com a folha, eles fazem todos os sons de aves. Estou falando sério, de gorila, de tudo. Eles fazem com. Pegam uma folha, eles fazem. E também outra coisa. Remédios. E também sabem fazer remédios com as plantas. Sabem fazer remédio com as plantas. Tá? E outra coisa interessante que eu acho que vocês têm que visitar quando forem para o Gabão, existe uma cidade chamada de Lambaréné. Lambaréné é a cidade onde está o hospital do Albert Schweitzer. Uau. O médico, quando ele morreu, ele pediu para que o coração dele fosse enterrado no Gabão. Uau. O hospital dele fica bem lá em Lambaréné, quase que no meio da floresta, mas um hospital reconhecido. É assim, o patrimônio da Unesco. Coisa tá? linda. Linda. Tem que visitar o hospital do Albert Schweitzer. Um grande médico humanitarista, um dos melhores médicos que nós tivemos na face da Terra. Foi lá no Gabão que ele morreu. Levaram o corpo dele, mas ele pediu para deixar o coração dele enterrado no Gabão, em Lambaréné. Coisa linda. Kinga, e lá também tem parteiras tradicionais? Tem. Eu nasci numa parteira tradicional. Sim. Que lindo. E qual entendeu? Que é a do seu Só que ela, ao mesmo tempo, ela era enfermeira. Que linda. Kinga, e qual era a profissão dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? Os meus avós, a minha avó, vou te falar que ela não tinha uma profissão. A profissão dela era tipo comerciante mesmo. Comerciante, a minha avó materna. O meu avô, ele era caçador mesmo, caçador de verdade. Porque diziam que o meu avô, quando me deram o sobrenome de Okinga, os parentes sempre riam de mim, né? Porque eu não sou muito alto, né? Claro, eu sou um homem alto, mas não tão alto quanto o meu avô. O meu avô tinha 2 metros de altura. Olha que grande. Aí falavam assim, deram pra ele o Kinga, ele não tem o tamanho do xará dele. Ele tinha 2 metros de altura, eu tenho 1,79m, 1,79m, 80, 1,80m. E ele tinha 2 metros, olha que coisa. Uau. Muito alto, muito alto. Ele era um caçador. Diziam que quando ele ia para caçar, ele sempre trazia 4, 3, sozinho, né? Era forte mesmo, diziam que ele era muito forte. Então ele é caçador. E o meu pai, ele é açougueiro. Um dos melhores açougueiros na época dele, já se aposentou já faz tempo. Mas não era açougueiro de ter o açougue, não. Ele não era. Nós não éramos ricos, éramos pobres, né? Até hoje somos pobres. Então ele era, na verdade, um açougueiro que trabalhava no açougue, né, dos outros, mas era um dos melhores açougueiros. Até um francês tinha um açougue lá no Gabão, ele não abria a mão do meu pai. E sempre queria o meu pai. Quando o meu pai ficava doente, ele visitava o meu pai na nossa casa, cara, o dono
o francês lá, visitava na nossa casa, ele falava pra gente que ele amava muito o meu pai, que ele era um dos melhores trabalhadores que ele já viu, que ele já teve, né, que já trabalhou com ele. Um respeito, um grande respeito. O meu pai ficou umas 2 vezes doido, porque ele tinha umas dores nas costas. Ele visitou 2 vezes o meu pai em casa, né? E a minha mãe era comerciante, tal como a mãe dela, né? Tipo, a gente tem, vamos falar assim, plantações, né? No Gabão é comum, não é coisa de rico, né? É comum. A gente vai na floresta, tem plantações da família, e ela planta e ela revende. É mais ou menos isso. Como o aqui no Brasil faz, né? Como o quê? Isso, exatamente, mais ou menos. Ô, Kinga, e você conheceu lá alguém ou algum povo que costumava talvez criar leões? Não, não cheguei a conhecer, porque no Gabão não tem criador de leões, porém tem uma reserva de leões. Entendeu? Tem uma reserva de leões. Agora, conhecer gente que cria leão mesmo, talvez lá na Etiópia, porque na Etiópia até o rei Selassie, ele andava com os leões, não somente ele, até hoje tem gente, né, na Etiópia que anda com leões e tudo, mas no Gabão a gente não cria, mas a gente tem uma reserva, uma savana, onde você tem leões que é proibido, normalmente as pessoas só vão lá para, é como se fosse um safari, mas não um safari, apenas para conhecer, né? Além de leões, no Gabão nós temos elefantes, no Gabão também tem. Tem gorilas mesmo, tem gorila. E às vezes tem. Existem pessoas assim comuns que têm um gorila em casa como um... Não, impossível. Não tem como você ter um gorila em casa, impossível. Ele é imprevisível, ele é bruto, ele é amoroso, bruto e imprevisível ao mesmo tempo. Olha isso. Assim, alguns caçadores encontravam um gorila, eles falam sempre, se você encontrar um gorila, fica quieto. Quieto. Se tiver com a arma, descarrega a arma, porque se ele pode tocar a arma, pode, né? Deixa ali, espera. Ele pode vir, te cheirar, te tocar e tudo, depois ele passa. Isso não representa ameaça para ele. Normalmente ele passa com como se fosse uma manada, né? Não sei se chama manada, mas ele passa, é sempre em grupo. Ele passa ele, as fêmeas dele, os filhotes e outros também do grupo. Que lindo. Né? Então, Kinga, o que você tem mais saudades de lá? Sinceramente, eu acho que eu tenho muita saudade da minha família. Tem muita saudade da minha família, especialmente do meu pai, da minha mãe. O meu pai, por quê? Porque você nunca... O dia que você ficar comigo, você vai perceber que eu olho fixamente nos olhos das pessoas. A gente fica falando, eu fico olhando nos teus olhos. Eu fico como se parado olhando nos teus olhos. Isso não vem de mim. Porque o meu pai, sempre que a gente estava junto, ele falava assim para mim: filho, quando você fala com uma outra pessoa, olha sempre nos olhos da pessoa. Não fica olhando qualquer... Olha nos olhos da pessoa, porque assim você vai saber o que a pessoa quer fazer. Se ela quer, de repente, atacar, se ela gosta de você, só olha nos olhos dela. E isso ficou na minha cabeça que até hoje ficou como se uma coisa, é como se o meu pai estivesse comigo. Quando eu tô com alguém, eu olho nos olhos da pessoa. Então eu tenho saudade desses momentos, né? Porque eu tô aqui desde os 20 anos, 21 para 22, hoje eu tenho 49, né? Essa cara de jovem de 24, mas eu tenho 49. E é muito tempo longe do papai. Nunca então, assim, já voltei várias vezes, mas já são aproximadamente uns 10 anos que eu não volto. Por quê? A vez que eu ia, faz uns 5 anos que eu decidi ir, né? 5 anos, que eu decidi ir, não, 6 anos que eu decidi. Só que quando eu decidi, eu fui olhar as passagens, eu falei, não, tá muito caro, não vai dar. Aí a minha esposa teve uma ideia. Traz o teu pai e tua mãe pra cá. Eu falei, vou fazer isso. Aí eu falei com meu pai e minha mãe, meu pai disse, não, filho,
vai primeiro a tua mãe, depois eu vou. Falei, beleza. Aí a minha mãe veio aqui em 2019. Ficou aqui conosco uns 3 a 4 meses. Ai, que delícia. Ela voltou. Aí o meu pai viria em 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Aí passou, meu pai hoje está com 83 anos. E ele não dá para ele viajar sozinho, tem que ser acompanhado e tudo. Então, eu e minha família estamos pensando realmente, se der certo, em juntar alguma coisa para que pelo menos a gente possa viajar ou no final desse ano, que eu acho que no final desse ano não vai dar, mas certamente ano que vem nós temos que fazer de tudo, mesmo que tiver que entrar em dívidas e tudo para a gente poder eu viajar, eu, minha esposa, minha filha e meu filho. Oh, que né? bonito. Porque eu vou terminar para lhe dizer uma coisa interessante do meu filho que tem 7 anos. A minha filha se chama Sophie, sabedoria, Sophie. E o Bento? E ela tem 10 anos. O Bento se chama... Bento é benção, né? Abençoado. Só que é o seguinte, o Bento, ele quando ele nasce, a gente não sabia qual o nome dado para ele. Era Davi, Mateus, não sei o quê. Aí a minha esposa, na sala de espera para fazer a última ultrassonografia, ela vai ver um menino brincando. Aí ela vai dizer, vou perguntar para a mãe qual é o nome dele aí, a gente vai decidir qual é o nome dá para ele. Repare bem uma coisa interessante. Naquele dia a gente estava entre Bento e Mateus. Aí a moça falou o nome, aquele menino se chamava Bento. Aí a minha esposa falou assim, não acredito. Aí ele explicou, então, assim ele se chamou Bento. Agora repare bem, Bento, em francês, quer dizer Benoît. Benoît, lembra do Papa Bento? Então é Benoît, só que Benoît é o nome do meu pai. Olha isso. Eu até então, eu não sabia que Benoît em francês, né? Em português é Bento. Eu não sabia. Depois que a gente tinha dado Bento para o meu filho, que eu tava vendo o jornal aí em português, em francês, chamaram o Papa Bento de Papa Benoît. Aí eu falei assim, não, peraí, eu tô sonhando ou não tô sonhando? Aí eu fui olhar e falei, não acredito. Não acredito que eu dei o nome do meu pai para o meu filho sem saber. Ele deu. É verdade, é isso mesmo. Ai, que delícia, meu querido. Olha, o pessoal aqui já está querendo fazer uma vaquinha online para vocês irem. Que isso, gente? Quanto amor nesse campo. Quanto amor, que isso, gente? Ó, gente, pelo amor de Deus, não pedi, não. Estava falando que a gente estava conversando aqui. Ai, nossa audiência é muito, meu querido, muito mesmo. E a gente nunca sabe, né? Vai que dá certo e nós possamos ir juntos em maio do ano que vem para lá. A nossa viagem... Já pensou? A gente está organizada para acontecer a 24 de maio de 2024. Ah, vai dar certo, sim. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Sim, com certeza. Se Deus quiser. Meu querido, então eu te agradeço muitíssimo e fica aqui o convite para você retornar. Eu sei que a sua agenda tem muita demanda, mas assim que você puder, você fala, Olinda, tenho aqui uma segunda-feira que eu posso vir com vocês, que vai ser uma alegria muito grande para a gente poder fazer muito mais perguntas para você. Tá bom, querida. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço mesmo, agradeço o pessoal que estava conosco até agora. Eu reparei que não diminuiu ninguém, foi sempre a mesma audiência. Gente, muito obrigado. O King é isso, sabe? Eu costumo dizer que eu sou dos amigos e das amigas. Eu não sei ser apenas eu. Por isso, uma das palavras que eu uso para os meus seguidores são ubuntuzados. Então, é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Né? Então, não existe o Kinga fora de vocês, nem vocês fora do Kinga. E exatamente a união faz a força. E a força emana dessa união. Por isso, eu acredito que no futuro, Deus me dando ainda mais décadas de vida, gostaria muito
de levar essa conciliação para algumas outras pessoas, mesmo que seja 100, 200, 1000, mas que pelo menos eu possa contribuir em alguma coisa. Porque uma dessas 100 pessoas ou 1000 pessoas pode transformar o Brasil ou o mundo melhor do que eu. Então, gente, muito obrigado, viu, Olinda? Muito obrigado mesmo. Muita gratidão, meu querido Ubuntu. Ubuntu. Abraço, meu querido. Tchau, gente. Então,